A gente fez 11 anos juntos. Tá um vento doido na rua. 2-0, 2-0. Vontade de experimentar. Pois é, caso dentro de igreja. Karamazov. E eu acho que foi o maior livro que eu li esse ano. Que é isso, gente? Que é isso aqui do Itozinho? Minha relação, principalmente com doce, sempre foi muito forte. Foi só a partir de quando eu entendi que comer mais do que eu precisava, eu estava cometendo. O pessoal fala que no frio a gente fica mais bonito. Eu fico parecendo o pai da Laís. Pelo menos você tá Mas todo de eu tenho preto. preta, não tô vendo, porque a única calça que eu tenho pra frio é uma quadriculada. Aí quando ele sai de casa, ele bota essa calça e ainda tava saindo de meia estampada. E meu pai só sai assim pra frio. Quando não sai com uma blusa estampada também. Ó, proteína. Aqui, proteína também com gordura. Carboidrato. Tudo equilibrado. Nossa, e eu tô linda. E a produtora ali. Ainda vai ter fruta depois. Meu Deus. Posso estrear. Bom dia, gente. Essa semana a gente fez 11 anos juntos. E aí o Lucas me deu, que nem no nosso início do namoro, um colarzinho com brincos muito fofo. A gente vai malhar. Nossa, tá muito frio. E a gente tá indo andando agora pra academia aqui perto. Aí eu tô indo de touca e casaco, chego lá, eu me desmonto. E aí? Essa é a sua touca? Vai de touca não, baby? Não, eu vou descabelado assim mesmo, tá na moda. E aí, baby, tá frio ou não tá? Zero arrependimentos. Tem vergonha na Tô cara. indo tranquilo, suave. Venta, mas tá de Gente, boa. tá um vento doido na rua. Tá quase levando a gente. Sério, mas tá ventando muito mesmo. E o Lucas não veio de nada. Porque falou, eu vou correr, depois tem que ficar carregando o casaco. Tá amarrando a cintura. Comprinhas da semana feitas. Novo sabor de Monster. Nossa, que cabelo é esse? Novo Monster, é gostosinho. Sem açúcar. Muito doce. Tem 4 calorias, a lata toda. Nossa, é pouco, né? 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Uhul! Ah, o Flaco não perde gol não, filho. Se fosse o Estevam, perdia. O pãozinho macio com queijo. É, o queijo tá pra dentro, né? Eu quero experimentar depois o de calabresa. Eu fiquei com vontade de experimentar. Pois é, caseiro. Aí, pãozinho. Bonito. Tá bonito, não tá grande? Tá. Ficou alto. E aí, tipo, eu vejo aqui e você vê aí. Nossa, que legal, velho. Preparando pra você. Me preparando também, que a gente foi preparado. Aconteceu foi muita coisa boa, viu? Coisa de a gente, tipo assim, balançar na fé por conta de coisas que acontecem dentro de igreja. Coisa que quando eu comecei a caminhada na fé, eu ficava assim, velho, não é possível, não. Último do dia. Gente, tem noção que o Botafogo tá ganhando do PSG? Eu não tenho noção. Meu Deus Olha lá, ó. do céu! 1-0. Meu Caraca! Deus do céu! E eu sou palmeirense, hein? Que isso? Já valeu, já. Como ontem a gente dormiu muito tarde, a gente não acordou hoje cedo pra ir malhar. Aí estamos indo agora, final do dia, depois do expediente. E aí, não gosto de malhar esse horário. Já é a segunda vez essa semana eu acho que a gente tá indo malhar à noite. Fazer o quê, né? Melhor do que não ir. Tô aqui no escurinho, que eu tô lendo. E eu acabei de terminar de ler Crime e Castigo, não. Esse aqui, ó. Os Irmãos Karamazov. E eu acho que foi o maior livro que eu li esse ano. Eu tinha lido há pouco tempo Crime e Castigo, do mesmo autor. Esqueci o nome dele, gente. Fyodor Dostoiévski. E eu achei esse muito melhor do que o outro, né? Que é o do Crime e Castigo. Que ambos são uma história muito intensa, mas esse eu achei mais interessante, assim, a moral da história.
recomendo, viu? É uma leitura muito boa, muito extensa. Deu uma atrapalhada aí nos meus planos. Como eu já falei em outros vídeos, eu pretendo ler 30 livros esse ano. E aí peguei e ler um livro que eu acho que ele tinha mais de 30 horas de leitura. Eu não sei quantas páginas são. Deixa eu ver aqui. Fiquei até curiosa pra ver quantas páginas foram de leitura. Porque 780, muita página, meu Deus. Acabou que eu fiquei mais de um mês, ou 2, não sei, lendo esse livro. E aí ele não acabava mais. Eu já tava assim, meu Deus, eu não vou conseguir completar minhas leituras. Mas vou começar agora o do Clube do Livro com as meninas, que é o... Como é que é, gente? Ego Transformado. E acho que é isso, por enquanto. Eu vou ler Ego Transformado e eu tô com vários outros livros aqui pra ler. Livros clássicos que eu já tinha falado que eu queria fazer recapitular, né? Livros que eu nunca li, que eu acho que eu vou gostar hoje em dia. E também tô com muitos livros cristãos também pra ler. Assim, livro tem. Agora o tempo pra ler todos os livros que eu tenho, eu não sei. Mas vai dar certo. Eu espero chegar pelo menos perto da minha meta, se não der pra bater a meta. Vou estar feliz mesmo assim. Vou aproveitar que o Lucas tá vendo mais jogo, que essa época de campeonato aí é jogo atrás de jogo. E vou escolher aqui qual livro que eu vou começar junto com o Ego Transformado. Que eu gosto de ler livros juntos. E eu não tava fazendo isso agora, eu tava lendo só esse. Do Dostoiévski. E eu prefiro ler junto. Acho que é bom que, assim, quando a leitura tá ficando muito pesada, pra ir revezando, sabe? Eu vou escolher algum outro pra ler junto com o Ego Transformado. Jair, com a lateral pelo lado esquerdo. A cabeleireira ali. A próxima vítima. Gente, que é isso, gente? Que é isso aqui do Heitorzinho? Baby. Que é isso, baby? Esse aqui é... Oi! Voltando aqui pra falar com vocês sobre alimentação, que eu falei que ia falar essa semana, né? Então, a minha relação com o cuidado alimentar começou lá em 2013, 2013 não, 2023, que foi quando eu cheguei num peso que eu nunca tinha chegado e isso começou a me incomodar. Desde que a gente casou, a gente já tinha começado a fazer exercício físico, a gente já cuidava dessa parte da saúde, de se movimentar, correr e tudo mais, mas a questão alimentar não era um cuidado nosso ainda. Eu percebi que não estava adiantando a gente só fazer exercício, a gente precisava mudar a alimentação também para conseguir ter uma vida mais saudável. A gente foi atrás de busca de ajuda de profissionais, tanto o nutrólogo quanto o nutricionista, e a gente começou a fazer esse acompanhamento e foi muito bom, porque foi lá que a gente aprendeu mesmo a entender como que funcionam os alimentos, o quanto que o nosso corpo precisava por dia, como que a gente devia comer em cada refeição, e esse início foi muito bom realmente pra gente ter essa noção, que era algo que a gente não tinha noção. E desde que eu casei sem saber cozinhar, né? A gente casou e eu comecei a gostar de cozinhar muito, e coisas gostosas, e coisas pesadas, né? E aí a gente sempre comia assim, meio sem regrar as coisas, porque a gente pensava, estamos fazendo exercício, então já é suficiente, né? Mas não, a gente tava engordando, tava ficando acima do peso, e com a saúde prejudicada também, né? Porque
grande parte do que faz você ter saúde é a sua alimentação. Em 2023 a gente começou a fazer esse acompanhamento e realmente a gente começou a notar uma mudança na nossa saúde física e também perdemos peso e tal, tudo que a gente estava esperando. Mas essa não foi a chave para minha virada na minha relação alimentar, porque até esse primeiro momento eu vi o alimento muito como era algo muito certinho, sabe? O plano alimentar, assim, preciso seguir aqui, preciso ter 2 refeições livres na semana, ou 1, ou no máximo 3, mas não posso sair disso, porque se eu sair disso eu vou estar comendo mais calorias do que eu devia, e vou engordar, ou vou estar errando, sabe? Nesse sentido, assim, com a minha relação com a comida. E essa relação ainda não estava saudável para mim. E foi só depois que eu tive um outro insight com relação ao que a Bíblia direciona sobre a comida, que eu tive mais clareza e passei a ter uma relação mais saudável com a comida. Foi a partir, eu acho que do ano passado, que eu passei a entender a ter mais essa percepção de que comer mais do que eu preciso, mais do que o meu corpo precisa, não é só algo que não é saudável fisicamente, mas espiritualmente também. E é algo que a gente passa batido, né? A gente não tá mais refletindo sobre como que a gula é um pecado e que prejudica a nossa saúde e a nossa relação com Deus também, porque a gente muitas vezes come, porque isso aqui tá tão gostoso, quando que eu vou comer isso aqui de novo? E come mais do que precisa. E eu também era assim. Minha relação principalmente com doce sempre foi muito forte. Foi só a partir de quando eu entendi que comer mais do que eu precisava, eu estava cometendo um pecado. E um pecado que também desagrada a Deus. Não tem essa da gente achar que a gula é algo... Não é. Todo mundo comete, não tem problema. Quando eu entendi que a gula é realmente algo que eu não devo cometer, foi quando eu passei a ter uma relação mais saudável com os alimentos. Porque até então eu não tinha essa noção. O que eu estava fazendo era para seguir o meu plano alimentar e para ter uma estética agradável, para ficar dentro do peso. E desde que eu entendi que o que eu como é para satisfazer as necessidades do meu corpo e que eu não preciso comer mais do que o meu corpo precisa, eu tive uma relação muito mais saudável com a minha alimentação. Claro que para mim funcionou assim desde que eu entendi que a minha relação da comida com o pecado, mas claro que tem gente que funciona muito bem só seguindo o plano alimentar, mas na minha cabeça a chavinha do que era saudável só virou quando eu entendi também a questão espiritual que tinha pra mim, de que se eu estava comendo algo só para satisfazer o meu desejo como pessoa e comendo mais do que eu precisava ali, comendo demais, não era algo que era saudável, nem fisicamente, nem espiritualmente. Eu passei a ter uma relação muito mais saudável com a alimentação mesmo, entendendo que os alimentos não podem me controlar. A comida não pode ser o que controla a situação. Sou eu que preciso ter o controle sobre o alimento. Eu preciso... Não é porque algo é muito gostoso ou que eu só vou comer uma vez no ano ou porque vai saber quando que eu vou comer isso aqui de novo que eu preciso comer até passar mal. Porque aí o alimento vai estar controlando a minha mente, vai estar controlando o meu físico também, vai estar controlando tudo no meu corpo. Eu que preciso ter o controle sobre o alimento, que ele não pode me dominar, porque senão eu vou estar cedendo ao pecado da gula. A gente precisa ter essa atenção, porque todo extremo que a gente vive pode ser prejudicial. E seja um extremo da gente viver uma dieta muito restritiva, que quando acabar, sei lá, um desafio ou algo nesse sentido, a gente vai querer se premiar e aí acaba comendo de forma desregrada de novo. E quando a gente consegue ter uma relação realmente mais saudável e mais equilibrada com o alimento, a gente não fica toda hora caindo nesse lugar de, nossa, comi demais. Pisei na bola de novo, chutei o balde. E a gente entende os momentos esporádicos e leva eles de uma forma muito mais leve. A gente tá com os amigos comendo um hambúrguer
Eu não preciso pegar e pedir o maior hambúrguer, porque é meu dia de refeição livre, que era algo que eu fazia quando eu tava só seguindo o plano alimentar. Eu posso pedir um hambúrguer normal, um hambúrguer que é gostoso e que seja, que vai satisfazer a minha fome. Ou se eu quero comer um hambúrguer mais gostoso, eu posso dividir ele com o Lucas, que aí fica algo mais tranquilo. Não fica algo tão pesado que eu vou ter que comer o hambúrguer todo, sabe? Ou no dia do fundi, eu não precisava limpar a panela de chocolate, porque eu amo chocolate, porque vai saber quando eu vou comer fundi de novo. Essa relação era muito perigosa, porque eu vivia nesse sentido de 2023 para 2024. Quando era dia de refeição livre, eu comia de verdade. E até por isso eu acho que ir para um rodízio perdeu tanto sentido para mim. E acho que pro Lucas também, porque a gente sabe que não vai comer até ficar passando mal. E aí as pessoas vão muito pra um rodízio pensando nisso, né? Nossa, eu preciso comer tudo porque eu tô pagando caro. Pra gente é muito melhor ir pra um lugar, fazer uma refeição e sair do lugar satisfeito do que realmente sair se sentindo pesado, se sentindo cheio, desconfortável, porque esse desconforto, pra mim, hoje em dia passou a ser espiritual também, quando eu entendi que a gula é algo que quando eu cometo eu estou desagradando a Deus. E eu queria deixar essa reflexão aqui pra vocês, porque às vezes sua relação com o alimento pode estar sendo prejudicada justamente por você estar levando ou para um extremo ou não ter entendido ainda esse equilíbrio com a vida espiritual, com a sua saúde mental também, como que você se relaciona com a comida. Se você tem algum tipo de compulsão, às vezes buscar encontrar esse equilíbrio realmente com ajuda de profissionais capazes, né, para estarem te orientando nesse sentido. Mas se você só realmente tem uma relação prejudicial com o alimento, que você não anda atento e quando você come demais e nem percebe, tenta fazer essa reflexão se você não tá cometendo gula mesmo. Todas as refeições você fica comer mais atento ao que você tá ingerindo, aproveitar, desfrutar do alimento e para não precisar comer muito porque você tá comendo rápido, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acredito que essa reflexão que impactou tanto minha vida e minha relação com o alimento pode fazer algum sentido para você também.